Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em João, capítulo 12, versículo 44. O resumo do ensino de Jesus. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas aquele que me enviou. Quem enviou Jesus na terra foi Deus. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem enviou, Jesus, que eu falei para vocês, foi Deus, o Pai. Então, aquele que crê em Jesus e vê Jesus, está vendo e crendo no Pai, que é Deus. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus, ele veio para o mundo, como luz para o mundo. Aí ele fala, a fim de que todo aquele que crê em mim, que é aquele que crê em Jesus, não permanece nas trevas. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus está falando aqui que aquele que ouvir as palavras deles e não aguardar, eu não o julgo, ele fala. Porque Jesus, ele não veio julgar o mundo, mas sim salvar, o mundo, quer salvar as pessoas. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Jesus aqui está falando, quem me rejeita, quem rejeita Jesus e não recebe as palavras que ele prega, tem quem o julgue, que tem quem o julgue, a própria palavra o julgue, que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quer dizer que aquele que rejeita a palavra do Senhor, que Jesus tenha falado, e a própria palavra o julgará. Versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então Jesus aqui está falando que ele não fala por si mesmo, mas que o Pai enviou, que o Pai fala para ele as palavras que ele tem que falar e anunciar. Versículo 50. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, Jesus fala que eu sei o que é o mandamento, é a vida eterna. Jesus, ele quer a vida eterna para nós. Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, ele veio para o mundo para nos salvar. Então, amados, que você venha se arrepender do seu pecado, que você venha obedecer a Jesus. Por causa que se nós não obedecer a Jesus e não seguir os seus mandamentos, como nós vamos para o céu? Porque Jesus fala na palavra dele que a igreja que vai subir, ela é aquela igreja que o coração está limpo, sem mácula, irrepreensível. Então, você tem que estar assim, sem nenhuma ruga, sem nenhum ódio, sem nenhuma tristeza. Nós temos que amar o próximo. Então, tem que seguir todos esses mandamentos para nós subir ao céu. E também nós se arrepender dos nossos pecados. Tá bom, amados? Porque pecado nenhum entra no céu. Que Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima.